de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Que alegria poder, no último domingo de 2018, estar aqui compartilhando a palavra. E a palavra que eu desejo ministrar hoje é uma palavra bem singela, uma palavra simples, resultado. Ontem à noite eu estava gravando uma reflexão para programa de rádio, e Deus foi me fazendo lembrar de algumas verdades que durante esse ano a gente ensinou aqui. Eu faço questão de sempre anotar aonde prego, o dia que eu prego, e nesse púlpito aqui foram muitas vezes que durante o ano 2018 eu cheguei para ministrar. Só aqui foi quase 100 vezes, quase 100 ministrações, né, que a gente teve em 2018, contando as vezes que eu estive nos departamentos, nos jovens, adolescentes, homens, mulheres e assim por diante. Mas é sempre uma oportunidade maravilhosa, quando nós pastores podemos compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E eu gostaria então de uma maneira bem simples, trazer aqui 8 verdades, que eu acho de extrema importância para que nós possamos entrar em 2019 e viver de fato um ano diferente. Se eu perguntar para cada um aqui, eu tenho certeza que 100% de vocês falarão e desejarão viver 2019 muito melhor do que viver 2018. Não tem uma pessoa que vai entrar no ano novo com uma expectativa negativa. Você não vê isso. Tanto que o jargão que nós usamos em palavra todo momento é feliz ano novo, né, que seja um ano abençoado e assim por diante. Ninguém chega para o outro dizendo, olha, que seu ano seja triste, um triste ano novo para você, que tenha muitas decepções, muitos problemas, muitas lágrimas. Ninguém fala isso. Todos nós desejamos paz, alegria, amor, prosperidade, é o que nós queremos, certo ou não? Com certeza, mas nós sabemos que, infelizmente, 2019 para muitas pessoas vai ser um ano tribuloso, dificultoso, com angústia, tristezas, e muitos até mesmo ruirão em 2019. Pastor Lediel, o que eu preciso fazer para não entrar nessa estatística negativa, mas poder sim viver um novo ano da melhor maneira possível e fazer com que 2019 seja o melhor ano da minha vida? E eu creio nisso e espero isso também para a sua vida. Eu separei 8 verdades aqui que nós precisamos levar muito a sério. Convido você a abrir Mateus capítulo 11 e o verso 28, 29 e 30, e nós já vamos falar da primeira verdade. O Senhor tem ministrado ao meu coração necessidades de mudanças pessoais, porque todos nós aqui que somos cristãos, todos nós precisamos sempre aprender, melhorar, precisamos sempre evoluir. E todos nós que conhecemos a verdade, precisamos praticar a verdade. E aqui nesse texto, de Mateus 11, verso 28, 29 e 30, nós temos uma palavra clara e direta de Jesus, que falou há 2000 anos atrás para as pessoas, que servem para embasar aquilo que nós vamos falar também aqui nesse momento. Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Primeira verdade que eu gostaria que você guardasse ao sair daqui, para viver 2019, melhor ano da sua vida. Tome o jugo que Jesus oferece. Quando nós ouvimos a palavra jugo, muitas vezes, nós que
principalmente estamos num contexto de vida urbano, ainda mais na era digital, você pergunta para um menino o que é um jugo, ele não vai nem fazer ideia do que é isso. Se você perguntar o que é um tablet, um aplicativo, um software, eles sabem de tudo. Agora, pergunta o que é um jugo. Eu acho que tem adulto também aqui que não sabe o que é jugo. Quem sabe você cutucar o irmão do lado e perguntar para ele o que é um jugo, ele não vai saber. Essa palavra, ela é uma expressão que Jesus ele extrai do contexto agrícola da antiguidade na Palestina. Jugo era como se fosse uma canga, um pedaço de madeira, onde era colocado sobre 2 bois, às vezes até 3, mas geralmente sobre 2 bois. Esse jugo, essa canga, ela tinha que se adequar perfeitamente no lombo dos 2 bois, para que não os machucasse, para que o trabalho fosse eficaz para lavrar a terra. Então, isso era um jugo. É claro que, naquele tempo, há 2000 anos atrás, os rabinos, eles pegavam essa expressão e eles usavam para os seus ensinamentos. Olha, pegaram o meu jugo. Quando falava o jugo de um rabino, todas as pessoas sabiam que era o resumo dos seus ensinamentos, dos seus mandamentos. Quando Jesus, agora, ele chega e diz: tomai sobre vocês o meu jugo, todos já entenderam. Ele estava falando sobre obedecer aquilo que ele estava ensinando, sobre abraçar os seus ensinamentos. E essa é a primeira lição e a primeira verdade que você precisa levar muito a sério. São muitos os jugos oferecidos todos os dias para mim e para você. Em 2019 você vai ter muita opção. Muitas pessoas vão querer colocar jugo sobre você, e muitas vezes até você mesmo, mas jamais se esqueça, tem um jugo, que é o jugo que nós conseguimos suportar, que nos leva a viver uma vida em abundância, que é o jugo que nos leva a vivenciar todo o nosso potencial. É o jugo de Cristo Jesus, é o conjunto dos mandamentos de Cristo Jesus. E quando eu falo isso, eu queria que você entendesse de uma maneira bem direta. Existe uma maneira de viver a sua vida, que é a maneira que está no coração de Deus. E é por isso que nós temos esse manual, com muitos ensinamentos, muitas preciosidades, que de fato estão aí e chegaram até nós, e é um milagre chegar até nós com a precisão que chegou, porque Deus deseja te ensinar a viver uma vida por excelência. Então, você precisa tomar esse jugo de Cristo sobre você. Quando nós fazemos isso, pode ter certeza, nós teremos o cumprimento do Salmo 1, nós teremos o cumprimento de Jeremias 17, quando o profeta ele vai dizer assim: bendito é a pessoa cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar frutos. Se eu olho esse texto, que é uma reprodução quase precisa do Salmo 1, eu vou olhar para a minha vida e vou dizer: eu quero isso. Todos nós sabemos que em 2019 teremos dias difíceis, dias de sequidão para a nossa árvore, mas se nós estivermos perto das águas, junto ao ribeiro de águas, permitindo que os ensinos e a seiva de Cristo estejam em nós, pode ter certeza, você vai sobreviver também durante os dias difíceis do ano 2019 e vai viver uma vida abençoada. Portanto, leve essa palavra ao seu coração, rejeite todo tipo de jugo que alguém queira colocar sobre você ou você mesmo quer atrair para você. Pegue o jugo de Cristo, os ensinamentos de Cristo, as palavras de Cristo, é o que vale a pena. Segunda verdade, já pegando um gancho com a primeira, quer ter um 2019 abençoado? Quer realmente que o ano novo seja um ano abençoado, um ano novo cheio de vitória? Pare de ingerir lixo. Pare de ingerir lixo. E eu não estou falando apenas do corpo, que nós precisamos. Hoje a nossa sociedade é uma sociedade que tem muito conhecimento, recebe muita informação, e todos nós aqui já recebemos alguns vídeos, por exemplo, no WhatsApp.
sobre o que nós devemos comer e o que nós não devemos comer, né? E agora, assim, ó, de vez em quando, ao redor da mesa, a gente está discutindo sobre isso, né? E sai vídeo dizendo, olha, ovo é bom, não, ovo é mal. Café é bom, não, café é mal. E as pessoas muitas vezes ficam até confusas, mas há coisas que são unânimes, todos nós sabemos. Refrigerante, faz bem ou mal para o nosso organismo? Mal. Sorvete, bem ou mal? Mal. Se eu perguntar salada, né, brócolis, faz bem ou mal? Faz bem. Hoje uma criancinha de 2 anos, se você perguntar, ela já sabe. É claro que viver, né, e comer só as coisas boas e deixar as coisas ruins de lado é outros 500, mas a informação nós sabemos e nós temos. Quando nós ingerimos no nosso corpo coisas ruins, o nosso corpo sente, a gente fica mais cansado. Quando estabelecemos alguma meta, seja uma corrida, uma caminhada, se nós temos alimentado mal, a gente não vai conseguir cumprir, a gente não vai conseguir ter um bom desempenho. Agora, traz essas verdades que todos nós sabemos do nosso corpo para a tua alma. Traga essas verdades para a tua alma. E pare de ingerir lixo na sua alma. Paulo ele vai escrever à igreja de Colosso, capítulo 3, verso 8, ele dizendo: agora, abandone todas as coisas ruins. Abandone esse espírito de ira, maldade, maledicência, linguagem indecente, mentira, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Agora, nós que somos cristãos, Paulo vai dizer, vocês precisam se revestir do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem de Cristo Jesus. Paulo ele vai ser bem direto sobre o que nós precisamos fazer para colocar dentro da nossa alma e aquilo que nós precisamos afastar. Muitas pessoas estão ficando no caminho porque não estão cuidando da sua alma. Muitos cuidam bem do corpo e devem cuidar, mas estão negligenciando a sua alma. E a palavra de Deus para cada um de nós hoje, a segunda verdade que eu quero compartilhar, relembrando alguma coisa que eu já falei esse ano, para de ingerir lixo. Senta na frente da televisão e, por favor, senta com um olhar crítico, não fique ingerindo tudo aquilo que falam, que comentam, o que as novelas, os filmes, os seriados estão ensinando. Pega o seu mouse e diga, eu e o meu mouse serviremos ao Senhor, e não clique em qualquer coisa, não assista a qualquer vídeo, não entre em qualquer site e assim por diante. Se eu pegar a minha lista, né, dos aconselhamentos desse ano, olha, eu posso te afirmar sem medo de errar, que boa parte dos problemas que nós tivemos que tratar esse ano são justamente de pessoas que não colocaram um filtro no mundo virtual. Muitos casos de problemas no casamento por causa de adultério que começa muitas vezes com um simples oi, que não deveria ter dado, ou uma curtida numa foto de alguém que não deveria ter dado. Muitos casos de fofoca, maledicência, que destruíram famílias, afastaram pessoas, trouxeram maldição para ti, mundo virtual. E assim por diante. Então, cuidado. Pare de ingerir lixo, seja numa roda de conversa, seja na televisão, na internet, no trabalho. Cuida da sua alma. É por isso que lá atrás Salomão ele já vai dizer, lá em Provérbios capítulo 4, verso 23, sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Paulo ele já vai entender isso de uma outra maneira, e ele vai falar não do coração, mas eles já entendiam que era a mente, o centro de tudo. E ele vai falar, gente, vocês precisam ter uma mente renovada. É dessa maneira que vocês vão transformar o mundo ao redor de vocês. Uma mente renovada, uma mente conforme a imagem e o desejo de Cristo. Então, cuide da sua alma. E claro, se tem lixo, se você já, infelizmente, ingeriu muito lixo, coisa que está aí no teu coração, e quando você compara com a palavra de Deus, você sabe que aquilo não deveria estar aí, por favor, tira para fora, porque senão vai ser como aquele lixo que está na tua cozinha. Você tem uma lixeira na cozinha, sim ou não? Tem, não tem? Você coloca os restos lá, o que sobra, o que está estragado, o que não presta, o que você não quer, você bota lá. Deixa lá 1 semana, deixa lá 2 semanas, deixa lá 3 semanas, você vai ver o que vai acontecer.
como aconteceu comigo, não sei se foi ano passado ou começo desse ano, quando a gente foi viajar, eu esqueci lá atrás um lixo, né? E em vez de retirar, ficou lá. Quando nós chegamos, cheio de larvas, vermes, mosca, um cheiro horrível. Lixo acumulado faz isso, atrai tudo aquilo que não presta, barata, rato, estraga todo o ambiente com o seu fedor e odor terrível. Lixo faz isso. E muitas vezes a nossa alma está nessa situação, com rancor, amargura, palavras que alguém falou e ficou atravessado, coisas que fizeram para você e você jamais botou isso para fora e está lá remoendo isso. Lixo. Você não vai conseguir viver um 2019 abençoado se não filtrar o que entra e eliminar as coisas ruins que foram colocadas aí. Exclua todo pensamento de egoísmo, de negativismo, tudo aquilo que gera medo, insegurança, vingança, bota para fora, porque isso faz mal. Pastor, não é fácil, realmente não é fácil. É só a obra do Espírito Santo em nós. E se nós não buscarmos o Espírito Santo, a gente não consegue dar esses passos de purificação que nós precisamos. Mas pare de ingerir lixos. Terceira verdade: aproveite bem cada momento da vida. Isso eu trago de uma reflexão que eu fiz em novembro aqui na sede, quando nós lemos o Salmo 90, verso 12, o salmo escrito por Moisés. Ele disse: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Ou seja, ensinar a contar os dias não é fazer o nosso calendário, né? Segunda-feira, terça-feira, não é disso. Também não contar lá 1º de janeiro, 2º de janeiro, não. Contar os dias é a gente saber viver com intensidade cada dia, e não apenas o primeiro e o último dia do ano. Parece que no último dia do ano, né, as famílias se reúnem, e a gente quer se despedir bem do ano que passou, e já no primeiro dia do ano a gente quer cumprir aqueles propósitos que nós estabelecemos. É assim. E muitas vezes nós só no primeiro e no último dia vivemos dias intensos, mas Deus nos dá todo ano 365 dias, com 24 horas, 1.440 minutos, 86.400 segundos, para que nós venhamos fazer um bom uso disso. Alguns irmãos até se assustaram quando numa quinta-feira que eu falei que todos nós vamos morrer, estamos na fila da morte e ninguém sabe qual é a próxima senha. Pode ser eu, pode ser você. Uns morrem com 80, com 90, outros morrem com 8, com 18, com 28. A vida é assim. É por isso que nós precisamos cada dia viver a oportunidade que nós temos, o nosso melhor. O próprio Jesus, ele já disse isso: basta cada dia seu mal. Ou seja, para que esse negócio de ficar tão preocupado com amanhã e muitas vezes remoendo coisas ruins do ontem. Não é nem o passado e nem o futuro, é o presente, é hoje que nós podemos fazer o bem, que nós podemos amar, que nós podemos viver de uma maneira que Deus deseja que nós venhamos viver. Então, precisamos aproveitar cada momento da nossa vida. Eu devo ter participado em 2018 de uns 15 velórios. E quando eu tive a oportunidade de ministrar, fiz questão de enfatizar justamente esse ponto. Porque muitas pessoas têm vivido os seus dias do lado de quem ama, sem dar o amor e receber o amor que tanto sonhou. Com desejo de falar alguma coisa e não falou. E vai chegar um dia que vai ser tarde demais. Não vou me esquecer, no começo do ano, quando um senhor de uns 55 anos chega no meu gabinete e começa a chorar compulsivamente. Tento acalmá-lo e ele chora. E quando ele consegue então falar, ele abre o coração: pastor, a minha irmã morreu. A gente tenta dar uma palavra de consolo, mas ele diz: pastor, o problema é que fazia 5 anos mais ou menos que eu não conversava com ela. Há muito tempo atrás nós tivemos uma briga por questão financeira, questão de herança, e nós ficamos emburrados um com o outro, as nossas famílias se separaram, cortamos os vínculos, mas eu a amava, pastor, eu a amava, era minha irmã,
Tantas coisas boas nós já havíamos vivido na vida, e por causa de uma besteira, a gente se fechou. Ela se foi, e eu não a perdoei, eu não falei para ela o quanto ela era importante para mim, o quanto eu a amava. Eu olhei para aquele senhor e eu disse: existe uma maneira de você tentar contornar a situação. Faça para ela, faça para as filhas dela aquilo que você queria ter feito por ela. Diga para as filhas dela o que você deveria ter dito para ela. E isso o ajudou um pouco. Mas traz uma realidade que acontece todos os dias. Pessoas passam por nós e a gente sabe que deveria ter amado mais, respeitado mais, ajudado mais, e a gente não fez. Aproveite bem cada dia de 2019. Ei, fala para quem você ama que ama. Expresse esse amor com intensidade. Viva cada dia como se fosse o seu último. Como eu disse e eu repito algumas vezes aqui, no fim, quando nós estivermos diante do juízo final, o juízo de Deus, a pergunta de Deus para mim e para você não vai ser o quanto você tem na tua conta bancária, com que carro você andou, quantas casas você adquiriu para receber aluguel. A pergunta que Deus vai fazer para cada um de nós é: o quanto você amou? Porque no final, o que importa é isso, o quanto nós amamos. E isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque é isso que tem valor eterno. O resto fica tudo. Então, cuidado para não inverter os valores. Aproveite bem cada momento. Deixa eu continuar. Quarta verdade: fuja de uma religiosidade barata e desenvolva um relacionamento real com Deus. Isso aqui é algo que tenta prender cada um de nós, do púlpito à porta. Nós sempre corremos um risco de viver uma religiosidade barata. O que é religiosidade barata? É fazer as coisas mecanicamente. Eu sei que domingo, 19 horas, tem culto na Assembleia de Deus, Rua São Paulo 890, então eu vou lá. Coloco uma roupa bonitinha, boto uma Bíblia debaixo do braço, levanto as mãos, adoro a Deus. E vivo uma semana distante de Deus. Não converso com Deus, não busco direção de Deus, não vivo uma amizade com o Espírito Santo. Mas no outro domingo, 19 horas, eu estou aqui. Ou seja, a gente vem para bater cartão, a gente vem para aliviar a nossa consciência e dizer: cumprir as minhas obrigações religiosas. Domingo, 19 horas, não fiquei em casa assistindo o Fantástico nem o final do Faustão, para ver as videocassetadas, fui para a igreja. E nós estamos perdendo tanto de Deus. Eu não sei qual que está o teu nível de espiritualidade. Eu sei do meu. E quando eu olho para o meu nível de espiritualidade com Deus, eu digo: misericórdia, Senhor. Porque muitas vezes eu estou conformado com tão pouco, sendo que o Senhor é infinito e tem tanta coisa linda para me revelar. Nós precisamos buscar mais, nós precisamos orar mais, nós precisamos meditar mais na palavra, nós precisamos ter mais fome e desejo por Deus. Como vai dizer o salmista Davi no Salmo 42, como a corça anseia pelas águas, a minha alma, Senhor, tem sede de ti. Que nós possamos ser assim, ter sede de Deus. Se você um dia for para as regiões da Palestina, de Israel, e você começar a observar esses animais, você vai ficar assim, admirado. É um animal que ele vive pelas águas. O tempo todo está buscando águas correntes. Não se conforma com poça. Ele quer águas correntes, águas puras. E a vida desse animal chamado corça é isso. Quando Davi está falando, ele está dizendo justamente dessa maneira: Senhor, eu quero viver assim, com intensidade, cada minuto da vida contigo. Que nós possamos desejar o Senhor e fugir dessa religiosidade barata, mecânica, batendo cartão em igreja. Nós precisamos conhecer de fato o Espírito Santo de Deus, caminhar com Ele, andar com Ele, desfrutar da presença dEle. Isso facilita tudo, e isso nos leva de fato a ser um agente do reino de Deus, aonde nós estamos. Busque a Deus intensamente. Viva uma espiritualidade sadia. Quinta verdade que você precisa praticar para ter um 2019 abençoado: evite o pecado. Evite o pecado.
não existe nenhum outro fator que comprometa mais os sonhos que você tem para a sua vida do que o pecado. Uma palavra que, numa sociedade tão egoísta, tão hedonista, uma palavra que está ficando fora de moda. Mas pecado é tudo aquilo que entristece o coração de Deus e te afasta de Deus. Sabe por quê? Porque no final, isso acaba te destruindo. E quando você peca, além de estar se afastando daquilo que Deus desejava para você, você está comprometendo a sua vida, o seu futuro, o sucesso que você tanto desejou. Pecado, pecado, pecado. E você precisa olhar e sondar a sua vida, porque você sabe qual é o pecado. E você precisa dar nome para o seu pecado, pedir perdão e abandoná-lo. Porque o pecado muitas vezes se torna genérico, né? Deus, tu conhece meus pecados, perdoa eles, amém. Só que você não parou para refletir. Pecado é mentira. Então, peça para o Senhor purificar os seus lábios, como fez com Isaías. Se lembra o encontro de Isaías lá no capítulo 6, que ele mesmo vai narrar, que ele vai ao templo, e ele vê a glória do Senhor. Quando ele vê a glória do Senhor, ele não fica olhando o pecado dos outros. Antes era ai desse, ai desse, ai desse. Quando ele vê a glória do Senhor, ele diz, ai de mim, porque eu sou um homem pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha só o que ele fala, eu sou um homem pecador, eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Daí o texto vai dizer que então um anjo vem com uma brasa viva e toca onde? Nos seus lábios. Não toca nos olhos, não toca na mão, toca nos lábios, porque naquele momento ele reconhece aonde era o pecado dele. Os meus lábios são impuros, Senhor. E o Senhor vem e trata o pecado aonde precisava ser tratado. Quando você fala do teu pecado de uma maneira genérica, você não está abrindo a sua vida para o Senhor intervir. Agora, quando você reconhece, Deus, é os meus olhos, eu estou preso em pornografia, os meus olhos são lascivos, eu não consigo mais enxergar gente, eu enxergo curvas, eu preciso de purificação. Você está dizendo, Senhor, eu reconheço quem eu sou, o meu problema. Pode ter certeza, o Senhor vai providenciar uma solução que vai direto aonde você está precisando. Confessa o teu pecado, dê nome para o seu pecado. É orgulho? Fala do orgulho. É a mentira? Fala da mentira. É na sexualidade? Fala disso para Deus. Mas, por favor, fuja do pecado. Caminhe em vigilância. Se afaste do mal, porque o pecado destrói tudo aquilo que Deus desejava realizar na sua vida. Porque quando você escolhe pecar, você está virando as costas para Deus e, consequentemente, para as promessas e os projetos que Ele tem para você. Fuja do pecado, evite o pecado. Pedro vai escrever na sua primeira carta, capítulo 2, verso 11: Amados, eu insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham de todo desejo carnal que guerreia contra a sua alma. E daí, você não precisa só acreditar no que o pastor está falando. Você pega e faz uma leitura de mundo. Entra hoje à noite lá no site da Organização Mundial de Saúde e você vai ver que as piores e as doenças que mais crescem, que estão lá no topo, são as doenças da alma. É depressão, é ansiedade, é estresse, são síndromes e assim por diante. A alma da sociedade humana atual está doente. Mas também nunca o pecado foi visto como algo bom. A sociedade diz, pratique o pecado, vivam o pecado, se lance desenfreadamente para os seus desejos. O que importa, e essa é uma frase satânica, é a sua felicidade. Seja feliz. Não importa o que você vai fazer, seja feliz. E a sociedade humana está caminhando para essa realidade, mas se esquecendo que tudo tem uma consequência. À medida que se envolve com o pecado, a alma fica doente. Está aqui, 2000 anos atrás, um pescador que não tinha noção de nada que a ciência hoje ensina e fala. Não fazia ideia de nada disso, mas ele, pela inspiração de Deus, ele já vai dizer, gente, fujam do pecado, porque isso judia, destrói a alma de vocês. Então, se você quer viver um 2019 abençoado, por favor, para de ser marionete na mão do inferno, na mão do diabo. Livra-se do mal, evite o pecado.
Abra mão disso. Você não vai ter uma vida próspera enquanto você ficar alimentando esse pecado de estimação na sua vida. Chega, rompa, viva uma nova história, porque em Cristo, o que perdoa os pecados, tudo isso é possível. Viver uma vida em abundância. E o sangue dele purifica todo o pecado. Quando eu falo de pecado, eu também preciso lembrar você que Deus te deu inteligência. Então, trabalhe com a prevenção. Se você sabe que você acaba pecando quando está numa roda de conversa com aquelas pessoas, porque vem imoralidade, vem fofoca e você acaba entrando, evita essa roda de conversa. Se você sabe que o teu pecado é na sexualidade, porque quando você está sozinho na frente da televisão, você mergulha na pornografia, ou na frente do computador mergulha na pornografia, pede para botar uma senha. Não bote aquela televisão no lugar privado, bote no lugar público. Se alguém saiu de casa e você sabe ficar sozinho, vai cair, sai junto. Previna-se. Deus te deu inteligência para isso. Não brinque com o pecado. Por quê? Como eu já falei algumas vezes aqui, o pecado, ele vai te levar muito mais longe de onde você quer ir e vai custar muito mais caro do preço que você quer pagar. Amém? Sexta verdade que você precisa praticar para viver uma vida em abundância em 2019 pratique o que nós chamamos de solitude. Não é solidão, solitude. Que é você ter um momento de privacidade com a palavra de Deus, a sós com o Senhor, um momento de silêncio, você com a sua alma. Nós vivemos num mundo muito barulhento. Nós vivemos num mundo onde as pessoas elas não estão mais parando para refletir sobre as suas escolhas, sobre a sua vivência. Essa é a verdade. Eu até brinquei esses dias, falei sério, na verdade, uma palavra, que hoje nem quando as pessoas vão no banheiro para fazer o número 2, elas mais param para pensar a respeito da vida. Porque estão lá, sentados no vaso, mas com o celular na mão, enchendo a mente de informação. Antigamente, sentava no vaso, parava para pensar na vida. Ou ia descansar um pouco, fazer alguma coisa, não tinha o celular o tempo todo do lado tocando, trazendo um vídeo, uma informação, uma mensagem. As mentes estão cansadas. Está aí, os médicos apavorados com essa síndrome do pensamento acelerado, Ou seja, as pessoas elas não conseguem mais parar e ficar parado, pensar um pouco em coisas simples da vida. O tempo todo é informação, a mente está uma loucura. Só que isso é uma cilada infernal. Se você não se organizar para ter os seus momentos de silêncio com a sua alma, desligar a televisão, rádio, celular, se afastar um pouco, raramente você vai conseguir fazer uma análise real e profunda da tua real situação. Consequentemente, você não identifica o que está de errado, o que está certo. Você não consegue identificar se fez escolhas sábias ou não. Por quê? É o tempo todo a mente acelerada. Dá uma olhada no exemplo que Cristo nos dá. O próprio Jesus, algumas vezes, a vida de Jesus era em solidão. Subia no monte para ficar sozinho. Ia num lugar para ficar sozinho. A própria Bíblia vai dizer que no jardim do Getsêmani era um lugar que ele frequentava praticamente sempre. Porque o Senhor, ele reconhece, precisava disso. Sair do meio das multidões. Você vai ver que vai ter um momento, e Marcos registra isso, que no ministério de Jesus, a coisa estava tão intensa, o ministério de Jesus, podemos dizer, estava bombando, que Marcos vai registrar assim, e eles não tinham tempo nem para comer. O que Jesus faz? Vamos sair, vamos procurar um lugar só para nós orarmos, acalmarmos a nossa alma, estarmos a sós com Deus. E iam. A nossa sociedade hoje não sabe parar, não sabe descansar. Esse período agora, final de dezembro, início de janeiro, que as pessoas dizem, momento das férias, Então a pessoa muitas vezes está lá, de frente para o mar, olhando aquela linda natureza, mas muitas vezes não está reparando nos detalhes da beleza que Deus criou, porque tem um celular na mão e está ali,
assistindo algum vídeo, resolvendo algum problema, não sabe descansar a alma, não sabe parar. As pessoas hoje não sabem viver sem o celular. Consequentemente, o resultado disso tem afetado as almas e, como eu falei, não consegue fazer uma análise real da situação. A Bíblia vai contar a história do filho pródigo, você conhece muito bem. Lucas capítulo 15, eu acho fantástico que aquele menino que fez um monte de lambança, desonrou o pai, pediu herança antes da hora, sentou na mesa do bar, pagou rodada para todos os amigos, mas quando veio a crise, foi o momento que ele ficou só. Olhava para o lado, só tinha porco que ele estava alimentando. Não tinha ninguém. Né? Não tinha ninguém para conversar, não tinha informação para falar, mas lá o texto vai dizer assim, Lucas é fantástico quando relata, caindo em si, ele conseguiu se lembrar da casa do pai, e ver que até mesmo o menor dos empregados da casa do pai estava melhor do que ele. Caindo em si, ele conseguiu planejar uma solução. Eu vou voltar para a casa do meu pai, vou me humilhar, pedir perdão. Ou seja, o menino que fez tanta escolha errada, começou a fazer a escolha certa. Quando? No momento de solitude. Você quer ter um 2019 abençoado? Comece a praticar mais isso. Tire pelo menos um dia da semana para você acalmar sua alma. Uma horinha que seja, para você desligar o celular, desligar a televisão. Fala para o seu marido, para a sua esposa, seu filho, olha, agora mamãe está ocupada, agora o papai está ocupado. E viva uma introspecção. Peça uma luz do Espírito Santo. Você vai ver que Deus vai assim trazer algumas coisas muito claras para você e vai te capacitar a tomar as decisões sábias. Pratique a solitude. Depois, a sétima verdade. Não deixe que a sua alma se torne refém das circunstâncias. As circunstâncias mudam o tempo inteiro. E quando eu falo da circunstância, dá uma olhada na sua vida diária, as pessoas que te cercam, as informações da nossa sociedade, e assim por diante. Dá uma olhada, o tempo todo as coisas estão mudando. Um dia o teu patrão está legal, está bem, outro dia está aborrecido, está chateado. Um dia o teu marido está bem, outro dia não está. O teu amigo está bem, outro dia não está. Um dia as coisas acontecem e fluem no trabalho, outro dia parece que está tudo travado. Se você permitir que essas informações e aquilo que está acontecendo ao teu redor definam o estado de saúde da sua alma, você vai assim, viver, como diz o ditado, né? Aquela roda gigante existencial, está lascado mesmo, né? Porque um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo, um dia está bem, um dia está mal. Se o teu patrão está bem, você está bem, se ele está mal, você está mal. Se os teus amigos estão bem, você está bem, se eles estão mal, você está mal, e assim por diante. Ou seja, você está longe de conseguir uma vida constante, uma vida de crescimento, uma vida de amadurecimento, uma vida onde você possa viver realmente a plenitude que Deus tem para cada um de nós. Então, saiba de uma coisa, existe uma maneira de nós vivermos muito mais dias bons do que dias ruins. É quando nós alimentamos a nossa alma com as coisas de Deus, quando nós acendemos no nosso coração a chama da esperança eterna que Deus já conquistou por nós. O autor de Hebreus, ele vai dizer no capítulo 10, verso 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E quando eu paro para analisar todas as coisas da vida, eu guardo o meu coração em Deus, pode ter certeza, se a bolsa de valores está alta ou baixa, o meu coração em Deus vai estar em paz. Se o governo está bem ou está mal, a minha alma vai estar em paz, porque a minha esperança maior vem dele, é de Deus. E Deus não oscila, Ele é e sempre será. Passa céu, passa terra, mas as verdades da palavra dele permanecem para sempre. Quando eu fundamento a minha vida nessa verdade, nessa esperança em Deus, eu paro de ser refém o tempo todo das circunstâncias ao meu redor. Eu consigo viver de cabeça erguida, mesmo com perseguição, mesmo no dia mau, porque eu estou na rocha inabalável, Jesus Cristo. E por fim, para mim finalizar, já falei demais, a 8ª lição, você precisa cada dia construir uma vida com propósito.
Você precisa todos os dias de 2019 acordar com uma consciência, com uma verdade latejando no seu coração. Você não acordou naquele dia por acaso. E você precisa entender isso para a sua vida macro. Você não nasceu por um acaso. Você não existe por um acaso. Algumas pessoas pensam, não, pastor, eu sou um acaso sim. Eu sou um acaso porque muitas vezes minha mãe contou a história que foi numa aventura lá com o meu pai e não era para acontecer, mas aconteceu, a camisinha estourou e eu nasci. Não. Na mente deles pode ser que foi um acaso, mas no coração de Deus já estava planejado. Você nasceu para um propósito. Então, todos os dias você precisa viver de acordo com esse propósito, bem claro, o que Deus quer para a sua vida. É por isso que quando chega final do ano agora, início de ano, eu sempre digo, coloque objetivos, mas cuidado para você não cair naquele erro de fazer uma lista para Deus. Deus, 2019, hein? Ó, eu quero a casa própria, aquele carro novo, a promoção do trabalho, está aqui Deus. Não, não faça isso. 2019, não entregue uma lista para Deus como o gênio da lâmpada que vai realizar os teus sonhos. 2019, pega a sua vida e diz, Deus, está aqui, sou teu, escreva em mim o que tu quiseres, faça em mim a tua vontade, todos os dias da minha vida, usa-me para cumprir o propósito para o qual eu nasci. Faça isso e você vai ter certeza que 2019 vai ser revolucionário na sua vida. Construa uma vida com propósito. E não entre na onda do mundo. O mundo constrói imagens. Imagens de pessoas, bonitas, bem realizadas, mas quando você vai dar uma sondada, conviver um pouquinho, você vê que é latão que só faz barulho. Essencialmente está vazio. Você precisa entender que nasceu para um propósito. E quando nós falamos disso, diante de todo o contexto dessa mensagem, estamos falando de alma. De alma. A alma é conectada com o Senhor, vai trazer uma convicção do propósito para o qual você nasceu. E, consequentemente, quando você sabe por que nasceu, aonde quer chegar, o que precisa fazer, a vida se torna muito mais leve, você se torna autêntico, você se torna você mesmo, você não precisa ficar usando máscaras para fingir ser o que você não é. Quando você sabe quem é em Deus, você joga essa máscara fora e diz, esse sou eu, alguém que nasceu para um grande propósito, segundo o coração de Deus. Vamos se colocar em pé e nós vamos terminar, finalizar dizendo que Deus deseja sim, que 2019 você tenha muito sucesso. Não aquele sucesso do mundo, que se limita em apenas dinheiro, fama e poder, mas um sucesso de alcançar os objetivos para o qual você nasceu. Mas lembre, se você quer ter um ano melhor que 2018, você também precisa fazer o que você não fez em 2018. Se você quer ter um resultado diferente do que você teve, você precisa fazer escolhas diferentes. Eu preciso fazer escolhas diferentes. A gente tem uma grande oportunidade de olhar para trás, ver o que nós acertamos e repetir, ver o que nós erramos e abandonar, e dizer, Deus, cumpra em mim a tua vontade, porque eu nasci para viver os teus planos, os teus projetos. Feche seus olhos, pastor Nilton estará orando por nós.